pessoal, tudo bem? Meu nome é Mayara, sou enfermeira. Hoje eu estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre diabetes. Nessa primeira aula nós temos como objetivo estudar a magnitude do diabetes, o rastreamento e assim também classificá-la em diabetes tipo 1, tipo 2 e diabetes gestacional. Os estudos demonstram que a glicose no sangue ela tem uma forte correlação com as doenças cardiovasculares. Sendo assim, conhecer o estado do diabético, se esse paciente tem ou não diabetes, é um dos fatores para se ver em relação à prevenção cardiovascular, das doenças cardiovasculares. Sendo que o paciente diabético, principalmente no diabetes tipo 2, ele normalmente é assintomático. Sendo assim, para que haja detecção, tem que ser averiguado os fatores de risco que esse paciente apresenta ou não. Na prevenção primária, nós temos que rastrear aquele paciente de alto risco para que haja os cuidados preventivos. Na prevenção secundária, rastrear quem tem diabetes para que sejam feitos os cuidados, medicamentos e tratamento. E na prevenção terciária, nós temos a prevenção das complicações e a manutenção da qualidade de vida. O paciente já tem diabetes, deve ser feito o tratamento e o acompanhamento dele para que não haja outras complicações que nós vamos falar mais à frente. A magnitude dessa doença. Na população mundial, isso aqui são dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, as novas diretrizes 2014-2015. Na população mundial, cerca de 382 milhões de pessoas são acometidas por essa patologia. Em 2035, há uma expectativa de 471 milhões de pessoas. E em 2013, estimou-se mais de 11 milhões de pessoas acometidas por essa patologia aqui no Brasil, numa idade variando entre 20 e 79 anos. Então, é uma doença que a gente escuta muito falar, mas ainda assim deve-se ter um cuidado muito grande. O rastreamento, como ele deve ser feito. Diabetes mellitus em adultos assintomáticos, como deve ser feito? IMC acima de 25, associada a um desses fatores que tem nessa tabela ao lado. História de pai ou mãe com diabetes, hipertensão arterial, que seria acima de 14/9, ou uso de antihipertensivo também, associada a diabetes gestacional ou recém-nascido, que tenha nascido com mais de 4 quilos, dislipidemia, nós temos os triglicerídeos alterados acima de 250, ou o HDL, que seria o colesterol bom conhecido, abaixo de 35, também pode ser associada a um exame prévio de hemoglobina glicada, acima ou igual a 5,7%, tolerância diminuída à glicose também, ou a glicemia de jejum alterada, que são os exames para que possa ser diagnosticado diabetes, obesidade severa, acantose nigricans, síndrome do ovário policístico, história de doença cardiovascular e inatividade física. Qualquer um desses fatores associado ao MC elevado, acima de 25, pode já ser considerado um fator de risco grande para o paciente ter diabetes. Pode ser também o paciente com idade acima ou igual a 45 anos, como também o risco cardiovascular moderado. A classificação para esse paciente que está enquadrado no risco cardiovascular moderado, vocês podem ver depois no caderno de atenção básica número 37. Aqui nós temos uma imagem que mostra a acantose. Normalmente nessa região do pescoço, bem na dobra, ela fica bem escurecida nessa região. O rastreamento, como ele deve ser feito? As pessoas com os fatores de risco devem ser encaminhadas para uma consulta e nessa consulta serão solicitados os exames de glicemia. Caso esses exames deem negativo, alguns estudos mostram que podem ser feito o acompanhamento de 3 a 5 anos, sendo um grau de recomendação não tem estudo que defina realmente como deve ser feito esse acompanhamento, caso seja um paciente de risco e os resultados deem negativos. Caso os exames deem alguma alteração, como tolerância diminuída à glicose, glicemia de jejum alterada ou diabetes gestacional prévio, esse acompanhamento ele passa a ser recomendado para ser feito anualmente. A consulta inicialmente ela é feita pelo enfermeiro na unidade básica de saúde e caso haja alguma alteração é encaminhado ao médico para que possa ser confirmado o diagnóstico e possa ser iniciado algum tipo de terapia. Na consulta de rastreamento,
Um pequeno lembrete antes. O IMC ele é medido peso dividido por altura ao quadrado. É um importante cálculo a ser feito nessa consulta. Quais são os passos dessa consulta de rastreamento? Conhecer a história pregressa desse paciente, histórico familiar, se ele tem algum pai, mãe ou parente próximo com a doença, o exame físico, abordando principalmente a aferição de PA, dados antropométricos, que seria peso, altura, circunferência abdominal, e o chamado também IMC. Fatores de risco para diabetes deve ser averiguado também, avaliar as condições gerais de saúde desse paciente e ser solicitados exames laboratoriais. A classificação do diabetes. Diabetes tipo 2. Esse tipo de diabetes é o mais acometido na população, em torno de 90% a 95% tem esse tipo de diabetes. Tipo 1, de 5% a 10%, diabetes gestacional, seguido bem menos, e outros tipos de diabetes. Diferenciação entre o tipo 1 e o tipo 2, os tipos mais conhecidos e que mais acomete a população. Nós temos dois fatores a serem averiguados: níveis de anticorpos, anti-GAD, e também a reserva de insulina pancreática, peptídeo C plasmático. Se nós tivermos nos exames laboratoriais anticorpo positivo e peptídeo abaixo de 0,9, é indicativo dessa pessoa ter diabetes do tipo 1. Se nós tivermos os anticorpos negativos e o peptídeo C elevado, já pode ser considerado diabetes do tipo 2. Diabetes do tipo 1. Ele tem início abrupto, acometendo principalmente crianças e adolescentes sem excesso de peso. Normalmente no adulto vem acompanhado do excesso de peso, na criança e no adolescente, no tipo 1, não tem muito essa correlação, sendo que tem um pico entre 10 e 14 anos das pessoas acometidas, podendo também acometer adultos, mas num número bem mais reduzido. A hiperglicemia acentuada, esse paciente tem um pico de hiperglicemia abrupta e também pode vir a desenvolver a cetoacidose diabética. A cetoacidose ela é um tipo muito característico do diabetes do tipo 1. Pode ter no tipo 2, mas é muito raro. O que é que vai acontecer no tipo 1? Destruição de células beta no pâncreas. Com isso, vai levar a uma deficiência absoluta de insulina, consequentemente, administrar insulina para evitar a cetoacidose. O paciente do diabetes tipo 1, ele fica insulino dependente. Para o resto da vida, ele vai ter que fazer uso de insulina, diferente do tipo 2, que pode ser feita uma terapia farmacológica e, se necessário, vir a ter essa terapia constantemente com a insulina. O tipo 1, ele pode ser subdividido em tipo 1A e tipo 1B. Tipo 1A, autoimune, quando vem a ser desenvolvido por anticorpos, o próprio organismo produz anticorpo contra essas células beta do pâncreas. Quais são os tipos de anticorpo? O anti-GAD, antitirosina fosfatase, anti-insulina e antitransportador de zinco. E nós temos o tipo 1B, que seria idiopático. É bem menos comum, mas também pode acontecer. Idiopático, ou seja, não tem causa conhecida. No diabetes tipo 2, nós temos um início insidioso, bem lentamente, os sintomas são muito brandos, daí esse paciente poder ter o diabetes a longo prazo e nem saber, justamente pelo fato de ser assintomático. Acomete principalmente os adultos, sendo muito observado que tem também a questão do excesso de peso acoplado a isso e o histórico familiar de diabetes tipo 2. Crianças e jovens. Normalmente, hoje em dia, a gente vê um grande número de crianças e adolescentes com obesidade. Então, vem acometendo também uma faixa etária menor, justamente pela questão da obesidade. Deficiência relativa de insulina. Essa deficiência ocorre tanto na ação como na secreção da insulina, bem menos intenso do que no tipo 1 no caso. A insulina, ela vai ser necessária a longo prazo, como eu falei há pouco tempo. Primeiro é indicativo a terapia farmacológica e, se necessário, o uso de insulina frequentemente. A insulina, ela vai trazer um controle da hiperglicemia e não evitar a cetoacidose. Assim como eu também já falei, cetoacidose é muito característico do diabetes tipo 1 e não do tipo 2. A hiperglicemia, ela é de forma lenta e assintomática. O paciente pode ter hiperglicemia por muito tempo e não estar sentindo nada.
E a cetoacidose, ela pode vir a acometer esses pacientes do tipo 2, em casos de estresse muito elevado e uma infecção muito forte também. Diabetes gestacional. Quando essa paciente é detectada a primeira vez com diabetes no período gestacional, independente de ser no começo, meio ou fim, e é resolvido logo no período pós-parto, normalmente, sendo que ela pode retornar anos depois, certo? As referências dessa aula foram baseadas na Sociedade Brasileira de Diabetes, são as novas diretrizes 2014 e 2015 e também no Caderno de Diabetes 2013. Muito obrigada e até a próxima aula.